Em dezembro de 1988, um homem chamado Scott Johnson foi encontrado sem vida no fim de um penhasco na região de Sydney, na Austrália. Esse caso levantou várias teorias sobre um acidente, sobre a possibilidade de ter acabado com tudo, né, com a própria vida, e o que a família mais defendia, um homicídio. Esse caso ele levou anos para finalmente ser concluído, e em 2020 ele teve uma reviravolta depois de mais de 30 anos. Esse é o tipo de caso que vocês gostam de ouvir. A Erika Miranda, esse é o podcast Casos Reais. Todas as quartas-feiras eu trago um episódio novo aqui, e se você ainda não me conhece, vai lá no meu Instagram, @erika_miranda, se conhece no final. Por lá eu tô sempre postando várias coisas do dia a dia, da rotina, atualizações dos casos, e também, se você tiver alguma sugestão para algum episódio, para algum caso, me manda lá no meu Instagram ou no site do Casos Reais, que eu sempre boto na descrição. E é muito importante para mim que você compartilhe esse episódio que você está escutando hoje nos seus stories, porque por lá eu consigo ver com mais facilidade e interagir com vocês. Eu adoro. Então é isso. Também, se você quiser apoiar o Casos Reais, vai estar aqui embaixo. E se você for um apoiador e sugerir um caso, eu sempre vou trazer você aqui, sempre vou falar o seu nome, etc. Todas as fontes estão sempre nas descrições. Então agora vamos para o episódio de hoje. E esse é o caso do Scott Johnson. Scott Russell Johnson nasceu em 27 de novembro de 1961, em Los Angeles, nos Estados Unidos. Ele era o mais novo dos 3 filhos da família. O seu irmão, 2 anos mais velho, era o Steve. Além dele, os dois tinham uma irmã mais velha que se chamava Terry. Os 3, eles cresceram super próximos, brincavam muito juntos e até dividiam um mesmo quarto. Eles não divulgam os nomes dos seus pais, mas a gente sabe que os dois se casaram muito jovens. A mãe do Scott, ela ficou grávida pela primeira vez quando tinha só 18 anos. E pelo que se sabe ali, a infância dos 3, né, das crianças, foi muito boa. Porém, quando o Scott tinha 8 anos e o Steve tinha 10, os pais se separaram. E a partir daí, muitas coisas mudaram, né? O pai dele simplesmente desapareceu. Ele nunca voltou para casa nem para visitar os meninos e nunca deu o menor tipo de suporte para a ex-mulher. Ou seja, ela precisou trabalhar sozinha para manter a sua casa e 3 crianças. É mais um dia normal, né, se fosse no Brasil, né? Mas é muito comum pais brasileiros, claro que não são todos, mas a grande maioria. Enfim, o pai dos meninos se mudou para o Colorado e anos depois eles iriam descobrir que ele estava começando uma nova família com uma nova mulher. Esse tipo de história, né, gente? Clássica. E a mulher fica como? Para cuidar das crianças sozinhas, né? Assim que o Scott e o Steve eles ficaram um pouco mais velhos, ali bem na fase da pré-adolescência, eles passaram a trabalhar para ajudar a mãe. Então eles trabalhavam juntos, entregando jornais, e isso aproximou ainda mais os 2 meninos, os 2 irmãos, né? Com isso, o Scott e o Steve eles se tornaram inseparáveis. Eles sempre foram muito parecidos também. Os 2 eram tranquilos, tímidos e super inteligentes. Eles adoravam qualquer assunto nerd e os 2 se saíam super bem na escola. Até na aparência eles eram bem parecidos, né? Eles pareciam gêmeos, os 2 de olhos castanhos e cabelos loiros. Os 2, juntos da irmã, Terry, sempre se apoiaram muito, né? Porém, algumas coisas ficaram mais difíceis quando a mãe deles resolveu namorar um novo homem e levar esse homem para morar na casa deles. O problema era que a relação das crianças com esse novo namorado da mãe era péssima. O Scott era uma criança bem quietinha e seu irmão dizia que desde cedo ele era brilhante e diferente. Isso fazia com que o padrasto implicasse com ele o tempo todo e dissesse coisas extremamente maldosas, como por exemplo, que ele precisava agir como um homem de verdade. Só que esses comentários eles ficam ainda piores quando a gente descobre que o Scott era gay. Então essas falas maldosas do padrasto só faziam com que ele reprimisse ali a sua sexualidade e tivesse medo de se assumir. Então, ainda mais nesse contexto, né, deixava todo este tipo de desentendimento, deixava mais claro com algumas coisas ali que poderiam ter. Enfim, até porque o Scott ele cresceu entre os anos 70 e 80, e a gente sabe que a homofobia da sociedade
era imensa, né? Ainda maior. Se hoje tem, aquela época, né? Isso é super triste, né? E o Scott ele deve ter sentido que não podia ser quem ele era, né? Até dentro da sua própria casa. O preconceito fez com que ele se fechasse ainda mais no seu mundo, na sua bolha, escondendo a sua sexualidade até dos seus irmãos. Porém, isso não impediu que ele ainda fosse um jovem muito inteligente e que mostrasse isso ao mundo. O Scott era um dos adolescentes mais brilhantes da escola e ele sempre foi apaixonado por ciências exatas. Ele adorava matemática e física e sempre conversava com o irmão sobre teorias ali dessas áreas. E quando eles acabaram a escola, o Scott entrou para Caltech, um instituto de tecnologia da Califórnia. Lá ele estudava matemática e se destacava muito, criando várias pesquisas super importantes. Já o irmão dele, o Steve, ele foi estudar na USC, que é a Universidade do Sul da Califórnia, que era bem perto da Caltech, né, a do irmão. Agora, mais uma vez, os irmãos inseparáveis estavam perto um do outro e continuavam fazendo tudo juntos. Os dois, eles adoravam criar coisas. E era o início da popularização dos computadores e também da internet. Então, eles eram fascinados pelos assuntos ali de tecnologia. Eles estudavam sozinhos um pouco de programação e tinham um computador mega antigo que eles usavam para desenvolver os próprios códigos de programas. Juntos, os dois chegaram a desenvolver um dos primeiros programas que permitia um envio de fotos pela internet, para vocês terem ideia do que eles eram, né, do que eles faziam juntos. Além de trabalharem nessas criações, os dois adoravam viajar e viver aventuras, fazendo trilhas, escaladas, acampando. Nessa época, inclusive, o Steve conheceu uma mulher chamada Rosemary Torres, na faculdade. Eles se apaixonaram e, a partir daí, o Scott, o Steve e a Rosemary viraram um trio. O Scott ele virou um grande amigo da namorada do irmão e eles seguiam fazendo viagens juntos. Numa dessas viagens, eles resolveram visitar o pai no Colorado, que o Scott e o Steve não viam há anos. Apesar de todos os problemas e do abandono por parte do pai, eles conseguiram ali uma leve aproximação. E com isso eles conheceram a irmãzinha mais nova por parte do pai, chamada Rebecca. Ela ainda era criança e o Scott e o Steve passaram a visitar a Rebecca com uma certa frequência. Então ela viu os irmãos mais velhos com muita inspiração e logo eles também se tornaram muito próximos. Depois que o Scott se formou em matemática na Caltech, ele resolveu fazer pós-graduação em Cambridge, na Inglaterra. Lá ele fez vários amigos e conheceu um homem chamado Michael Noon, por quem ele se apaixonou. Eles começaram ali um relacionamento, mas tinha um problema. O Michael era da Austrália e precisaria voltar para poder completar ali algumas pesquisas. Então, a menos que eles tivessem um namoro à distância, seria complicado deles continuarem juntos. Depois de um tempo, o Michael ele realmente acabou voltando para o seu país e o Scott sempre mandava cartas para o Steve e para a Rosemary e às vezes conseguia fazer visitas para a família na Califórnia. Até que em uma dessas visitas, ele contou para o Steve sobre o Michael e assumiu a sua sexualidade. Tanto o Steve quanto a Rosemary falam que foram acolhedores com o Scott e demonstraram apoio. Porém, de acordo com a Rosemary, eles também ficaram um pouco preocupados. Eles viam notícias muito comuns, né, sobre LGBTs sofrendo com preconceito e com agressões físicas. Então, eles temiam muito pelo Scott, já que o mundo era bem mais intolerante naquela época, né? E aí, eles passaram a temer 2 vezes mais quando o Scott revelou que ia se mudar mais uma vez. Ele contou que ele ia para a Austrália para poder terminar os seus estudos por lá e morar com o seu namorado Michael. Muito corajoso, ele se mudou para a cidade de Canberra, a capital da Austrália. Sim, gente, a capital não é Sydney. E lá ele passou a estudar na Universidade Nacional da Austrália. Na época, Canberra tinha menos habitantes, cerca de uns 200 mil, e era uma cidade um pouco mais antiga e conservadora em alguns sentidos. E por isso, muitos jovens da Austrália viajavam com frequência para Sydney, que era uma cidade mais agitada, contemporânea, e o Scott fazia essa viagem com frequência, tanto sozinho quanto com amigos. Sydney tinha alguns bares gays e até pontos de encontro que eram considerados ali seguros para a população LGBT. Nessa época também existia em Sydney algo chamado gay beats, ou batida, né? Batida gay. Os gays beats eram pontos de encontro para homens gays, como se fosse um espaço livre e seguro onde homens podiam ter encontros, passar um tempo juntos e namorar. Além do fato de Sydney ser uma cidade menos retrógrada,
Além do fato de Sydney ser uma cidade menos, né, antiquada, etc., nesse sentido, ainda tinha um agravante que fazia com que o Scott sempre fosse para lá. O professor que estava orientando a sua tese da pós-graduação vivia em Sydney, então eles sempre se encontravam na cidade para discutir ali a pesquisa. E foi o que ele fez no dia 7 de dezembro de 1988. Nessa época, o Scott tinha acabado de completar 27 anos e estava bem no fim da sua tese. Ele também tinha avisado seu namorado Michael que passaria alguns dias em Sydney para poder resolver detalhes ali da sua pesquisa. Naquela época não existiam celulares que nem hoje em dia e a comunicação era bem mais complicada. Então era comum que o Scott tivesse passado ali alguns dias sem manter contato com ninguém. Ele já não via o Steve, por exemplo, há alguns meses e eles acabavam conversando pouco por conta da rotina, do fuso horário e tudo mais. O Steve, por sua vez, estava muito focado no seu trabalho, nas suas pesquisas, na sua família, já que ele e a Rosemary tinham acabado de ter a primeira filha deles, a Emma. O Scott ainda nem conhecia sua nova sobrinha e o Steve conta que estava muito ansioso para que ele conhecesse. Porém, no dia 10 de dezembro, o Steve recebeu uma ligação na sua caixa postal que mudou tudo. Ele foi checar ali a sua secretária eletrônica e ele tinha um recado do Michael, né, o namorado do seu irmão. No recado, Michael parecia muito preocupado e dizia para o Steve retornar o mais rápido possível. E quando ele fez isso, ele recebeu a pior notícia que ele poderia receber. O seu irmão estava morto. Naquele dia 10, um sábado chuvoso, o corpo do Scott foi encontrado caído no fim de um penhasco de 60 metros de altura, em uma região chamada Manly ou North Head. Esse era um local de Sydney bem bonito e cheio de falésias, que são encostas bem íngremes. Eu vou mostrar aqui em fotos para vocês verem. O Scott ele teria caído da beirada de uma dessas encostas e morrido ao atingir várias pedras que tinham no final desse penhasco. O corpo foi encontrado em um estado terrível, gente. Ele estava nu, sem nenhuma peça de roupa e cheio de machucados por conta da queda. Ele teria caído machucado as pernas e depois batido a cabeça bem forte, o que fez ele morrer na hora. Os peritos que analisaram essa cena ainda determinaram que o corpo deveria estar ali há uns 2 dias, ou seja, ele teria morrido na quinta-feira, dia 8 de dezembro. E antes que vocês imaginem que ele poderia ter pulado para mergulhar no mar, aquela é uma área bem conhecida e perigosa, é uma região cheia de pedras bem visíveis do alto. Então não teria como ele ter pulado sem ver as pedras e sofrido um acidente, por exemplo. Os policiais de Sydney, liderados ali por um homem chamado Troy Hardy, eles foram até o alto do penhasco para ver se lá de cima teria algum indício do que aconteceu com o Scott. Em uma pedra estavam as roupas dele, esticadas e organizadas. E além disso, também tinham alguns acessórios deixados em cima das roupas. Alguns documentos com o endereço do Scott e os tênis. A única coisa que estava faltando era a sua carteira. Mesmo assim, a polícia conseguiu o telefone do Michael por causa ali do endereço nos documentos e descobriram que aquele corpo pertencia ao Scott. O Michael ele foi chamado para identificar o corpo em Sydney e foi a partir disso que ele ligou para o irmão, né? E disse que eles ficaram completamente arrasados, toda a família, né? O corpo do Scott ele foi levado para autópsia e lá foi determinado que ele não tinha nenhum sinal de abuso ou nenhum outro ferimento que não fosse decorrente da queda. O médico legista também fez alguns testes que revelaram que o Scott não tinha nenhuma doença e também mostraram que ele não tinha nenhuma quantidade de álcool no organismo. Então a polícia começou a investigar o caso para poder saber o que teria acontecido com o Scott. Eles interrogaram algumas pessoas próximas, como Michael e alguns amigos da faculdade, e com isso eles descobriram uma coisa importante. O Michael disse que o Scott tinha algumas crises depressivas. Ele teria falado algumas vezes sobre não se sentir apoiado de verdade pela família, já que o Michael não tinha sido convidado para o casamento do Steve, dando a entender que os parentes não apoiavam totalmente aquele relacionamento. O Scott também teria falado várias vezes sobre acabar com tudo, né, tirar a sua própria, vida. Em algumas dessas vezes, alguns amigos da faculdade contam que ele ameaçou pular de uma ponte depois de ter traído Michael, mas ele desistiu dessa ideia. Eles também teriam se acertado ali contra essa traição. Naquela época, anos 80, também existia um estigma e preconceito muito grande, né? Além de tudo que eu já falei, também tinha a questão do HIV, né? Ou AIDS. A sexualidade ali dos pacientes de HIV era sempre questionada e muita gente atrelava essa doença a algo que apenas, abre aspas, os gays tinham, né? Fecha aspas.
O Michael, ele falou para a polícia que depois da traição, o Scott ele ficou com muito medo de ter HIV e isso teria gerado ali uma ansiedade muito grande nele, de forma com que ele voltou a falar sobre tirar a própria vida. Vale dizer que ele não tinha HIV, mas dá para perceber que ele estava muito atormentado ali com pensamentos depressivos e ansiosos naquele momento, né, da vida. Os amigos do Scott confirmaram tudo que o Michael disse e isso alimentou essa teoria aí da polícia de que aquele teria sido um caso de, né, suicídio, né, um caso de tirar a própria, né, de acabar com tudo, um caso de S. Não vou falar o que é, gente, para poder monetizar meu vídeo. Bom, até porque fazia sentido, né? Há alguns meses atrás, ele falou para amigos que ele queria se jogar de uma ponte. E agora ele tinha aparecido na beira de um precipício. Seguindo a lógica, eram formas semelhantes ali, né? E ele podia mesmo ter feito isso. Bom, os amigos negaram que o Scott teria feito isso com ele mesmo. Eles disseram para a polícia que nas últimas semanas ele estava muito empolgado com as suas pesquisas na faculdade, além também de que a sua sobrinha tinha acabado de nascer, ele não tinha conhecido. Eles disseram também que ele não iria tirar a própria vida, né, sem deixar nenhum bilhete ou mensagem para pessoas próximas. E é importante também dizer que ele não se comunicou com nenhum parente naquele dia e não deixou nenhum recado ali no penhasco que teria sido encontrado, né? Porém, não tinha nenhum indício de que outra pessoa estava no penhasco com ele. E pela forma como as roupas estavam organizadas, o Scott parecia ter arrumado elas antes dele pular. Isso, inclusive, foi algo bem questionado por algumas pessoas. Vários especialistas que analisaram esse caso falaram que é extremamente raro alguém tirar a sua, né, acabar com tudo sem roupas. Mas para a polícia, aquela era a explicação mais plausível. Da forma com que, em poucos dias, eles aceitaram ali aquela teoria como a teoria oficial do caso. No atestado de óbito, a causa da morte foi dada como S, né, acabar com tudo, acabar com sua própria história. E em um dia o caso foi encerrado. O Steve ainda estava na Califórnia e só conseguiu chegar na Austrália, gente, 36 horas depois do corpo ser encontrado. E quando ele chegou, o caso já tinha sido fechado e ele ficou completamente revoltado. Como era possível que em tão pouco tempo a polícia tivesse encerrado o caso sem analisar outras linhas de investigação, possibilidades, nada? Nem o Steve, nem os amigos da faculdade acreditavam que aquilo fosse realmente uma forma de tirar tudo, de acabar com tudo. Então eles começaram uma movimentação ali para poder fazer com que o caso fosse mais investigado. O Steve ele sentia que tinha algo de errado nessa história e precisava descobrir a verdade pelo irmão, que também era o seu melhor amigo. Ele aproveitou a sua viagem para falar com a polícia e com o Michael para tentar descobrir ali alguma coisa sobre os últimos passos do Scott. E isso foi o que ele descobriu. No dia 3 de dezembro, um sábado, o Michael deu uma festa de aniversário para o Scott em Sydney, na casa, né, dos pais do Michael. No dia 4, o Scott e o Michael eles foram até uma praia que era conhecida por ser uma praia LGBT, que um lugar ali um pouco mais seguro para um casal gay dar uma volta, passear de boa, né? Então, no dia 5 de dezembro, segunda-feira, o Michael voltou para a casa deles na capital, em Canberra, e deixou o Scott ainda em Sydney, na casa dos sogros. Além dos pais do Michael, a irmã dele também morava nessa casa. No dia 7 de dezembro, quarta-feira, o Michael saiu pela manhã para se encontrar com seu professor orientador ali da sua tese. Eles conversaram ali sobre sua pesquisa no escritório desse professor, então o Scott foi embora. Na tarde daquela quarta, o Scott foi até um caixa eletrônico e sacou $40, né, isso de acordo ali com um comprovante que foi encontrado junto com as suas roupas no penhasco. Então, às 11 da noite, a irmã do Michael ouviu ele chegando na casa. Na manhã seguinte, quando ela acordou às 6 horas, ela viu que o Scott ainda estava dormindo. E essa foi a última pessoa conhecida a ver o Scott com vida. Ao meio-dia, o Scott liga para o seu orientador e eles conversam mais uma vez sobre algumas coisas que ele precisava ali arrumar na sua tese. Nessa ligação, eles combinaram de se encontrarem na quarta-feira seguinte para conversar melhor sobre, né, o trabalho e tudo mais, né, o estudo. Nesse mesmo horário, registros telefônicos da casa dos sogros do Scott mostram que o Scott recebeu uma ligação de um amigo do Michael procurando por ele. Ele teria falado que o Michael estava na casa deles, em Canberra. Esse amigo ele foi procurado pelo Steve e contou que o Scott parecia normal na ligação, não parecia triste
e nem nada do tipo. O professor também falou que o Scott parecia bem quando eles se viram e não parecia nada deprimido ou melancólico ou nada do tipo. O Steve ele foi até a casa do Michael e chegou a pressionar ele por mais informações. Isso acabou fazendo com que eles discutissem e o Michael entendeu que o Steve estaria ali acusando ele de estar envolvido na morte do Scott. Ainda que o parceiro seja sempre um suspeito na maioria dos casos, o Michael tinha álibi em Canberra, então ele nunca foi considerado suspeito pelos detetives. Depois disso, o Steve ele foi questionar a polícia e pedir para investigarem outras possibilidades. Ele encontrou o policial responsável pelo caso, Troy Hardy, e fez várias perguntas, por exemplo, como se ele não tinha interrogado pessoas na região de North Head. E esse policial, Troy, teria falado para o Steve, abre aspas, você sabia que seu irmão era homossexual? Porque esse precipício, ele é um lugar onde alguns homossexuais já tiraram as suas vidas, fecha aspas. E é óbvio que o Steve não sabia sobre o episódio depressivo, né, em que o Scott teria falado para amigos que iria pular de uma ponte. Então ele disse que ficou muito abalado com a possibilidade do irmão ter acabado com tudo, né, por conta própria, e pediu para que o policial fosse com ele até esse penhasco para ele ver esse local por conta própria. O Steve ele fala que ele ficou procurando por qualquer mensagem, bilhete, algo que desse sentido a essa teoria. Então ele começou a pensar: e se não foi uma forma de tirar tudo, de acabar com tudo, ou talvez um acidente? E se alguém brigou com o Scott e ele foi empurrado? Depois de alguns minutos, o policial Troy Hardy só disse abre aspas, sinto muito pela sua perda, fecha aspas, e deixou claro que o caso não seria reaberto. Nesse momento, saiu uma única notícia na mídia sobre o caso, no Manly Daily, dizendo que a morte parecia ali uma forma de acabar com tudo, já que não tinha nenhum elemento suspeito na forma com que o Scott foi encontrado. O Steve ele fala que só aguentou os meses que se seguiram por conta da sua filha recém-nascida, porque foram tempos muito difíceis. Nesse meio tempo, o corpo do Scott foi velado e cremado na Califórnia, com a presença da sua família e amigos. Ainda assim, é aquela sensação, né, de não encerramento, né? Por isso, o Steve continuou ali, investigando sozinho, determinado a conseguir respostas, independente do tempo que levaria ou onde chegaria, né? E eu já adianto, gente, que levou muito tempo, como vocês viram no início do episódio, né? O Steve reuniu várias anotações, documentos e perguntas. Um amigo dele, chamado Chris Grace, estava ali atuando na polícia dos Estados Unidos e conhecia o ex-senador Ted Kennedy, irmão do ex-presidente John Kennedy. Esse amigo entregou esses materiais para o Ted Kennedy e pediu para que ele ajudasse no caso. O Ted mandou uma carta para a Embaixada da Austrália, pedindo por mais investigações, né, sobre esse caso do Scott, e 2 meses depois, o Steve recebeu uma carta. Essa carta ela dizia que em março de 1989 aconteceria ali um inquérito sobre o caso. E quando essa data chegou do inquérito, a conclusão foi a mesma de antes. O Scott teria pulado e tirado, né, acabado com tudo. O inquérito e a polícia australiana ainda afirmaram que pessoas introvertidas e inteligentes, como o Scott, se enquadram no tipo de pessoas que cometeriam, né, S. Como se isso fosse algum sinônimo de, sei lá, melancolia, enfim. A família ficou super abalada com aquela resposta da justiça e tudo o que eles conseguiram pensar era, abre aspas, como a gente não percebeu que o Scott poderia fazer isso. Fecha aspas. E os irmãos meio que sentiam que falharam com ele, né, gente? Você imagina a cabeça da família depois dessa possibilidade, né? E também dependendo da situação, que ele era uma pessoa, que ele era gay, a família talvez pode não ter ter apoiado ele da melhor forma, então tudo aquilo deve passar, né? Eles resolveram aceitar que aquela era a resposta que eles tinham, assim como aceitar que a vida nunca mais seria a mesma. Nos anos 90, o Steve teve mais 2 filhos, um menino e uma menina. E nessa época ele diz que tudo o lembrava do irmão. Filmes de ficção científica, novidades de tecnologias e tudo mais. Em 93, ele deu continuidade ao programa que os 2 irmãos tinham começado, né, que os 2 juntos tinham começado, e permitia que fotos fossem enviadas ali de forma rápida pela internet. Ele vendeu os direitos sobre esse programa para a empresa AOL de serviços de internet e foi um sucesso. Tanto que ele passou a conseguir vários contatos importantes e conseguiu uma estabilidade financeira para criar os seus filhos. Ele diz que sempre pensou no irmão nesse meio tempo, mas que tudo
realmente voltou à tona nos anos 2000. Em 2006, o Michael Nunn voltou a entrar em contato com a família Johnson. Ele reuniu várias reportagens de jornais dos últimos anos e mandou para o Steve analisar. Todas as reportagens falavam de assassinatos de homens gays na Austrália. E quase todos esses homens tinham perdido suas vidas por agressões ou caindo de penhascos. Essas notícias começaram a aparecer em todos os lugares porque alguns detetives tinham começado a analisar padrões em alguns desses casos. Alguns casos que pareciam tirar a própria vida, começaram a ser olhados de outra forma. E se todos esses homens foram empurrados em algum momento? Nenhuma das notícias mencionava o Scott, mas algumas dessas vítimas foram Raymond Kim, no ano de 1987, William Allen, em 1988, John Russell, em 1989, assim como Richard Johnson e um homem chamado Crick Korn, os dois em 1990. Além disso, vários homens que eram gays assumidos tinham desaparecido nesse mesmo período, como, por exemplo, um apresentador chamado Ross Warren e um outro homem chamado Gilles Matani. Todos desapareceram ou foram encontrados mortos em regiões populosas da Austrália, principalmente em Sydney. Nenhum dos homens listados nas notícias se conheciam, mas todas as mortes indicavam uma coisa: crimes de ódio. Quando os irmãos do Scott viram essas notícias, eles tiveram certeza de que o irmão era mais uma vítima daquela longa lista de assassinatos. Eles pensavam que aquilo fazia muito mais sentido do que um tirar a sua própria vida. Então o Steve ele resolveu mergulhar no caso mais uma vez para investigar. Dessa vez ele também tinha mais recursos do que nos anos 80. Em 2006, aos 47 anos, ele voltou para Sydney e dessa vez acompanhado da sua filha mais velha, Emma. O Steve levou todas as reportagens até a polícia de Sydney e pediu para que um detetive desse uma olhada nesse caso, já que a morte do Scott tinha grandes chances de estar entre os crimes de ódio que saíam nas notícias. O detetive concordou, aceitou os documentos e prometeu que iria investigar esse material. Depois de um tempo, o Steve e a sua filha voltaram para a Califórnia e ele sempre mandava e-mails para esse detetive para poder saber em que estágio estava ali a investigação. Até que o detetive ele respondeu e contou que eles nem tinham encontrado o arquivo e os pertences do Scott. Aparentemente, vários arquivos antigos de casos encerrados tinham sido destruídos, ou seja, todas as roupas e documentos daquele dia não existiam mais e não poderiam existir novas análises. Mesmo pedindo atualizações constantes, o Steve também nunca tinha respostas de que o caso realmente estava sendo investigado. E por isso, ele seguiu a sua investigação sozinho, até que um amigo apresentou para ele o jornalista e investigador particular Dan Glick. O Dan ele ficou muito famoso nos Estados Unidos por cobrir o caso da John Bennett Ramsey, uma menina de 6 anos que era uma mini-miss e que foi assassinada na sua própria casa. Inclusive, esse é um caso que eu tenho que trazer, ainda não trouxe. E quando o Steve entrou em contato com o Dan, ele não sabia se iria conseguir ajudar muito por ser um caso ali parado há 18 anos, sem nenhuma pista. Mas mesmo assim, ele aceitou participar da investigação, conheceu o Steve, estudou o caso e disse que faria o possível para trazer respostas. Com isso, em maio de 2007, o Dan foi até Sydney. Nos primeiros dias, ele passeou por lá para poder conhecer a cidade e também conhecer a região do penhasco onde tudo aconteceu. O Dan ele conta que ele ficou muito emocionado e chegou a chorar quando ele chegou no topo do penhasco, pensando na tragédia que tinha acontecido ali. Ele ainda deu mais uma volta pela região e acabou indo parar em uma trilha sem saída que acabava em uma estação de tratamento de água. Essa estação ela ficava relativamente perto ali do penhasco. Então o Dan ele aproveitou para conversar com alguns homens que estavam trabalhando ali naquela região. Ele perguntou se um deles trabalhava ali desde os anos 80 e um dos homens respondeu que sim. Então o Dan perguntou para ele se era comum que homens gays se encontrassem por ali. E adivinha? O homem respondeu: o tempo todo. Acontece que o Dan e o Steve eles não sabiam até então, mas aquela região do penhasco era um gay beat, ou seja, um ponto de encontro para homens gays namorarem naquela época. E isso mudava tudo, né? Se o Scott tinha morrido em um desses beats, será que ele estava em um encontro? Será que ele tinha sido seguido por alguém com mais intenções?
Bom, o Dan, ele ainda checou essa informação com outras pessoas, como jornalistas ou estudantes da época, né, que confirmaram que o local onde o Scott morreu era um gay beat muito popular. E só um detalhe, o penhasco ficava mais ou menos 1 quilômetro da delegacia. Então, tanto o Dan quanto o Steve, eles começaram a questionar se os policiais não estariam mentindo sobre saber que aquele era um ponto de encontro. Se você está escutando, chegou até aqui, não deixa de beber uma água. É muito importante beber água e eu vou fazer isso agora. Algumas pessoas com quem o Dan conversou contaram que nos anos 80, mais ou menos 20 ou 30 pessoas passavam por dia naquele ponto de encontro. Agora, as chances do Scott estar sozinho ali quando ele morreu diminuíram muito, né? Mas será que ele tinha ido para um encontro ou ele estava só fazendo uma trilha pela região e acabou parando ali? O Michael ele não quis falar com o Dan sobre gay beats e a possibilidade, né, sobre uma nova traição. Já alguns amigos do Scott disseram que, na época, esses pontos de encontro não eram algo que ele parecia curtir, até porque ele era bem tímido. Mesmo assim, ainda existia a possibilidade de ele estar em um momento frágil do seu relacionamento e ter ido atrás ali de companhia em um desses locais. O Dan, ele se lembrou de um detalhe e foi atrás do jornalista John Marcombe, do jornal Manly Daily, que tinha publicado uma nota sobre a morte do Scott em 88. Ao saber das novidades do caso, o John ele se prontificou na hora a ajudar a trazer o caso à tona e o Steve enviou uma foto dele com o irmão para ser usada na matéria. No dia seguinte, a matéria foi ao ar com o título, abre aspas, foi um assassinato, fecha aspas. Depois disso, o Dan começou a receber ligações de vários homens de Sydney que diziam que já tinham ido até esse penhasco e que tinham sido assediados ou agredidos. Um deles, apelidado de Saidi, contou que uma vez foi até esse penhasco para procurar ali um date, um romance, e chegando lá ele encontrou um homem. Eles ficaram, e depois disso o homem simplesmente ergueu uma faca e deu uma, né, começou ali a fazer movimentos nas costas do Saidi, né, com a faca. O Sage ele foi até o hospital com a faca ainda nas costas, denunciou essa agressão, mas nada foi feito, né, a respeito ali com o homem que fez isso com ele, né? E isso era horrível, porque significava que a polícia já deveria saber que aquele era um ponto de encontro e que estava se tornando ali um local perigoso. Sobre isso, um policial que trabalhou na polícia de Sydney dessa época, chamado Michael Gallacher, falou que se lembra de muitos policiais negligentes ou violentos contra a comunidade LGBT. Ele diz que uma vez um policial foi punido por ter agredido um homem gay. Já o Troy Hardy, que investigou o caso ali nos anos 80, ele se defendeu e disse que realmente nunca soube que aquele era um gay beat, um ponto de encontro. O Dan ele seguiu investigando, né, pelos anos seguintes, junto do Steve, mas eles foram ficando sem pistas e sem ideias. Até que em 2011 eles receberam um e-mail de amigos dizendo: vejam essa postagem no Facebook. Alguém admitiu ter tirado a vida do Scott. Fecha aspas. Era uma publicação em uma página do Facebook chamada Direito do Casamento Gay na Austrália. E uma conta anônima tinha comentado, abre aspas, como esse perfil é fake e meu endereço de IP é bloqueado, eu estou admitindo que eu tirei a vida de Scott Johnson. Fecha aspas. O Dan mandou aquilo para uma delegada de Sydney e ela respondeu super rápido, dizendo que iria investigar. O Dan ele cobrou várias vezes o andamento dessa investigação, mas ele não teve respostas. Então, mais uma vez, ele foi até Sydney. E lá, ele se encontrou com alguns policiais que eram os novos responsáveis pelo caso e os ajudou ali a analisar todas as pistas. Até que, finalmente, a polícia conseguiu rastrear a pessoa responsável por essa publicação no Facebook. Mas adivinhe, era um adolescente de 14 anos que sequer estava vivo quando Scott, né, morreu, dando fim a essa pista. Em abril de 2012, a polícia de Sydney resolveu fazer um novo inquérito sobre o caso do Scott. Nesse novo inquérito, a conclusão do S, né, de tirar tudo, própria vida, foi anulada e a nova causa da morte foi dada como indefinida pela falta de evidências. O caso, então, foi reaberto e levado para um grupo de homicídios da polícia de Sydney. O caso ele também voltou a ser notícia nos jornais, agora considerando a possibilidade de um assassinato. A família ficou muito feliz com o caso, finalmente sendo levado a sério e investigado como deveria, né? O Steve ele até aproveitou um momento para poder espalhar as cinzas do Scott em uma montanha ali de escalada, que era algo que eles gostavam muito de fazer juntos.
Mesmo com essa boa notícia, em pouco tempo o Steve e o Dan foram recebendo menos atualizações da polícia e um dos detetives chegou a falar que eles levariam anos para conseguir respostas. Eles sentiam que logo a polícia iria querer fechar o caso de novo, então eles decidiram criar uma pressão pública para evitar que isso acontecesse. O Steve ele mandou os arquivos, que ele montou ali do caso para várias pessoas importantes da Austrália, como delegados, ministros, juízes, e também mandou para emissoras de TV. Com isso, ele conseguiu que o caso fosse notado por diversos jornais e por um programa super famoso na Austrália chamado Australia Story. Isso gerou ali o efeito esperado e a pressão em cima do caso só aumentou. A polícia ofereceu $100 mil para quem desse informações sobre o caso e também divulgou ali uma força-tarefa. Enquanto isso, o Steve e o Dan continuaram a sua própria investigação, criando uma página do Facebook chamada Justiça para o Scott Johnson. Nessa página, eles foram recebendo mensagens, montando redes de conexões e chegaram a um número de 60 homens que poderiam ser suspeitos. Esses homens eles tinham denúncias de assédio ou de agressão, ou tinham algum histórico de já ter passado pelo North Head, esse penhasco, nos anos 80. Até grupos de skinheads entraram ali na lista de possíveis suspeitos, já que eles já tinham sido responsáveis por ataques de ódio em minorias pelo norte do país. A nova detetive responsável pelo caso do Scott se chamava Pamela Young e ela era a única mulher no departamento de homicídios não resolvidos. A Pamela ela diz que ela ficou super envolvida e realmente preocupada com o caso do Scott. O problema era que existiam alguns conflitos entre ela e a forma como o Dan Glick e o Steve investigavam ali sozinhos, Ela não podia ou não conseguia usar várias informações que eles forneciam por causa da investigação deles não ser oficial e estar fora das regras da polícia. Ela diz que chegou a investigar as 70 pessoas de interesse que eles listaram e que nenhuma delas levou a alguma pista. E isso gerou vários conflitos entre o Steve e a polícia e, mais uma vez, ele sentiu que a família dele não estava recebendo o suporte necessário. Nessa época, o Dan ele recebeu um e-mail de um homem chamado Fred que falava que ele fez parte de uma gangue chamada Vovok Spadzina. Ele contou que essa gangue tinha sido responsável por agredir vários gays na época, em 80, e que achava que o Scott poderia ter sido um deles. O Fred ele teve ali algumas conversas com o Dan, o Steve e outros irmãos do Scott e até a polícia. Só que com as informações que ele tinha, esse Fred acabou se tornando um suspeito. Ele disse que naquela época a gangue atacava à noite, então era muito difícil ele conseguir reconhecer alguma vítima. E ele disse que eles atacaram homens na região do North Head, naquele penhasco, mas nunca naquela parte específica onde o Scott caiu. Apesar dessa pista, as suspeitas sobre o Fred nunca avançaram e o caso passou por vários conflitos, já que essa detetive Pamela começou a ser muito julgada por negligência. E ela ainda estava ali investigando possibilidades de de tirar a própria vida, ou de acidente, e com toda a pressão popular e da mídia, ela acabou sendo retirada desse caso. Em 2016, aconteceu uma revisão de inquérito. Mesmo assim, sem evidências, o caso continuou indefinido. Nesse mesmo ano, algumas pessoas de interesse envolvidas com gangues nos anos 80 voltaram a ser investigadas. Nisso, outro homem anônimo, que já tinha feito parte da gangue Spadina, deu uma declaração muito estranha para a polícia. Ele disse que em dezembro de 88, ele se lembrava que 2 amigos se encontraram com ele à noite, e um deles estava com os tênis manchados de sangue. Eles estavam rindo e falaram que agrediram um homem gay americano que estava sem roupas tomando sol nas pedras do penhasco North Head. Isso gerou uma movimentação dos detetives que começaram a buscar por mais pistas a partir dessa declaração. Além disso, esse homem anônimo ele também admitiu que tinha conexões com 2 policiais de Sydney na época. Isso também deu início a uma nova investigação sobre possíveis policiais corruptos. Mesmo assim, nada dessas informações levou a uma pista real. Então, em 2018, o caso passou a ser investigado pelo policial Peter Yeomans, que foi o primeiro a declarar abertamente que aquele caso era um homicídio. Nesse mesmo ano, a polícia colocou uma recompensa de $1 milhão em trocas de informações sobre esse caso. Com isso, esse detetive novo ele recebeu uma carta que trouxe uma reviravolta para essa história. A carta ela dizia que havia um homem nos anos 80 que era conhecido por agredir homens gays. Essa carta também tinha um telefone que levou a uma mulher chamada Ellen White.
O homem que ela denunciava na carta se chamava Scott Newman White e ele era o seu ex-namorado, que ela conhecia desde os 17 anos. É bem doido, inclusive, que o nome dele também seja Scott. Então, para evitar confusões, eu vou chamar ele de White, tá? A Ellen conta que o White ele já tinha sido preso por agressão e roubo quando ele era mais novo e que ele tinha orgulho disso. Ele também era completamente homofóbico e sempre falava sobre violência contra homens gays, principalmente naquela região de North Head. No começo do relacionamento dos dois, a Ellen conta que ele era um bom parceiro, porém, com o tempo, ele se mostrou violento e abusivo com ela, assim como ele era com o resto do mundo. Em 2008, a Ellen ela viu uma reportagem sobre o caso do Scott e ela diz que mostrou essa notícia para o White e perguntou: "Você fez isso?" E ele só respondeu: "Eu não fiz nada. Quem correu para a beira do penhasco foi ele." A Ellen ainda diz que confrontou o namorado e falou que ter coagido o homem até a beira do penhasco era o mesmo que ter empurrado ele. Mesmo assim, na época, ela não considerou que ele estava falando a verdade e admitindo o crime. Ele também ameaçava a Ellen e os filhos dela constantemente, o que mantinha ela presa em um relacionamento terrível e violento. Depois de alguns anos, o White teve um surto violento e atacou a Ellen. Ela chamou a polícia e depois disso conseguiu sair da casa e ir morar sozinha com as suas crianças. Ela fala que só depois que se afastou dele, ela começou a pensar em tudo o que ele fez ou disse que fez, e assim ela voltou a pensar na possibilidade dele ser o assassino do Scott Johnson. Em 88, vale dizer que ela não conhecia o White ainda. Ele tinha só 18 anos quando teria supostamente agredido o Scott no penhasco. Ela até se lembrou de um acontecimento que agora parecia muito importante. Uma vez, quando eles já estavam namorando, o White e ela foram até um bar. Ele comprou uma garrafa de bebida e começou a conversar com um homem. Depois, ele chamou esse homem para acompanhar ele e a Ellen até a praia, e esse homem aceitou. Na praia, o White agrediu esse homem com a garrafa da bebida e ordenou que ele tirasse todas as roupas e as dobrasse, organizando-elas no chão. A Ellen diz que sempre se sentiu culpada por saber dessas informações sobre o White, mas que sentia um bloqueio quanto a denunciar ele. Ela fala que escreveu mais de 100 cartas para o Steve Johnson, mas que nunca as enviou por medo. Até que em 2018, ela finalmente enviou. E se vocês lembram, um detalhe importante sobre o caso Scott era que por mais que alguns acessórios e papéis tivessem sido encontrados junto das roupas dele no penhasco, uma coisa que nunca foi encontrada foi a sua carteira. Durante todos aqueles anos, a polícia entendia que esse objeto podia ter caído do penhasco e sido levado pelo mar ou qualquer outra coisa, né? Porém, a carta da Ellen tinha uma explicação muito melhor para isso. Ela disse que nos anos 80 e 90, White sempre voltava para casa se gabando de ter brigado com algum homem gay. E frequentemente ela via ele segurando carteiras que não eram dele. Ela até desenhou cada carteira que ele tinha colecionado ao longo dos anos, e eram muitas. Uma dessas carteiras, inclusive, tinha um formato muito parecido com a do Scott, de acordo com o que a família e amigos do Scott confirmaram. Ao que tudo indicava, as carteiras foram descartadas mais tarde pelo próprio White, né? E a maioria dessas carteiras tinham sido só de roubos. O White ele foi interrogado pela polícia e, como vocês podem imaginar, ele negou ter cometido o crime. Sem nenhuma evidência, a polícia precisava ali de uma confissão. Então, eles continuaram investigando o White, seguindo ele e registrando seus passos. Eles continuaram fazendo isso por todo o ano de 2019, sem nenhuma pista para de fato prender o Newman White. E isso também seguiu até o ano de 2020. Até aqui, 32 anos já tinham se passado desde a morte do Scott, sem que ninguém tivesse sido preso. Em fevereiro daquele ano, o Steve recebeu uma ligação do detetive Hillmans dizendo que gostaria que ele fosse até Sydney para eles trabalharem juntos, já que eles tinham um suspeito. O Steve anunciou que a recompensa para informações sobre o caso tinha aumentado para $2 milhões. Além disso, ele começou a dar entrevistas para a mídia dizendo que agora a polícia só tinha um único suspeito. Com isso, esse detetive ele criou um plano. Ele colocou 2 policiais disfarçados para se aproximarem do White e combinarem dos 3 acusarem uma outra pessoa do crime contra o Scott, para que os 3 dividissem a recompensa. Só que para isso eles precisavam falar do crime entre si, para saber como eles iriam culpar
essa nova pessoa. Sobre isso, White respondeu, abre aspas, vamos até North Head, que eu vou mostrar para vocês como o crime aconteceu, fecha aspas. Pois é, gente, no fim, foi até fácil tirar essa informação dele. Os policiais não só foram até lá, como gravaram tudo com câmeras escondidas. Na região do penhasco, White admitiu que conheceu o Scott em um hotel em Sydney. Eles conversaram e combinaram de caminhar até North Head para darem uma volta. Ele ainda levou os policiais disfarçados exatamente para o local do crime e contou que ele roubou e agrediu o Scott, só que quando fez isso, o Scott perdeu o equilíbrio. Ele ainda falou que tentou segurar o Scott, mas era tarde demais e ele já tinha caído pela beira do precipício. Depois disso, em maio de 2020, a polícia foi até a casa do Scott, Newman White, e o prendeu, acusado de homicídio. O White ele já tinha 49 anos e depois de tanto tempo ele estava sendo culpabilizado pelo crime que ele cometeu aos 18. Ele esperou preso até o seu julgamento em 2022. No julgamento, ele se declarou culpado e foi condenado a 12 anos de prisão. O julgamento ainda foi anulado porque a defesa do White disse que ele não estava em plenas condições mentais naquele momento. Então, um novo julgamento aconteceu em 2023 e nesse julgamento o White mais uma vez se declarou culpado e foi condenado a 9 anos de prisão. 9 anos de prisão. Atualmente ele está preso e só vai ser elegível para liberdade condicional em 2026. Na teoria dos policiais, o White provavelmente levou o Scott até aquele local para roubar e agredir ele. Porém, quando as coisas saíram do controle, ele não tentou segurar o Scott para impedir que ele caísse. Também não admitiu a culpa por mais de 30 anos. Depois da conclusão do caso, o Steve disse, abre aspas, esse é um dia muito emocionante. O Scott era meu melhor amigo e realmente precisava de mim para esse encerramento, fecha aspas. Ele também disse que lamenta por outras famílias de pessoas LGBT que passaram por situações semelhantes e que espera que a justiça também seja feita nesses casos. Então, gente, agora chegou a hora da minha opinião. Eu vou ser breve, já que esse caso foi muito longo. A minha opinião é que eu gosto muito de trazer esse tipo de caso e eu quis trazer justamente pelo motivo, pela importância que ele tem. Até hoje, casos como esse acontecem. Até hoje, jovens, homens, mulheres, LGBTQIA+, LGBT, sofrem violências de grupos, né, que são homofóbicos, e a gente tem que sempre divulgar esse tipo de informação para que mais pessoas para que as pessoas sempre procurem a verdade, sempre busquem falar o que está acontecendo dentro das suas próprias casas. Se você viu algo estranho dentro da sua casa, seu marido, sua mulher, seu filho está fazendo algo estranho, que talvez aquilo possa ter alguma relação, talvez algo desse tipo, não deixe de falar, é muito importante, tá, gente? Até hoje isso acontece, até hoje. E foi muito legal, né, que a família do Scott, que o irmão dele foi até o final com esse caso. Não desistiram, não aceitaram essa história e procuraram a verdade. Eu acho isso muito foda, de verdade, muito foda. Muito foda. E sempre querendo divulgar esse tipo de caso para que a gente nunca se esqueça desse tema, desse assunto. E saber que essas coisas ainda acontecem até o dia de hoje e nunca se calem. Viu algo estranho? Fale sobre isso. É isso, pessoal. Vejo vocês semana que vem com mais um episódio. Se você chegou até aqui, não deixe de deixar um comentário para poder me deixar a sua opinião aí. Eu quero saber o que vocês acharam. Tchau, pessoal.